Bom dia, pessoal. Bom dia, senhor. Tudo bem? Oi, senhor. Aí. Oi, senhor, seu lindo, saudades. Eu também. Mó chato ficar em casa aqui falando com vocês aqui. Ele pessoa. Verdade. Ô, Achava mó Nera, ruim para pra de mexer escola, no agora celular tô na aula querendo. do senhor, hein? O que é, Maju? Sem olhar no celular na aula, por favor. Por favor. Pode deixar, senhor. E sem deixar ligado aqui e fazendo outra coisa, hein? Fazendo de conta que tá estudando. Vocês não fizeram ainda a provinha lá não, né? Fizemos. Fizeram já? Eu já fiz, pelo menos. Correria é essa? Tem até quarta-feira que vem para fazer. Eu ainda vou dar aula hoje de revisão. Ah, senhor, deu vontade. Ah, então tá. Foi bem? Não sabe. Faz ideia. Acho que foi, porque depois é porque eu fiz o resumo, né? Aí de tudo que você pediu. Aí tava tudo Aí você batendo. foi vendo na apostila, foi ficando mais tranquilo. É, Aí hoje dá para ter algumas certezas. Aí na quarta-feira libera o resultado lá para vocês. Tem tá como ver bom. quanto acertou. Tá? Para fechar o bimestre. Bora começar? Vou compartilhar minha tela com vocês aqui e vou em cima só das 20 questões que nós falamos, tá? Vou fazer a revisão em cima exatamente das 20 questões que dão um norte para poder fazer a atividade para quem não fez ainda e para poder ir conferindo quem já fez, tá? Então, vou compartilhar a minha apostila com vocês. Aí. E eu vou respondendo as questões com vocês também. Vamos lá. Primeira questão que eu tinha, a maior parte das questões do módulo 1, da frente 1, estavam só no módulo 6 e 7. Tem um monte, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 questões só desse módulo aqui. E é um módulo que na hora que eu olho, ele está tão reduzido que ele parece fácil. Mas ele abarca muita coisa que estão aqui nas entrelinhas, né? Que não estão expostos aqui. E eu vou tentando acertar algumas coisas com vocês com relação a isso. A primeira pergunta falava de quais são as principais diferenças entre rochas cristalinas e sedimentares. Grifei aqui, tá? Quando a gente fala em rochas cristalinas, é de cristalização. Toda vez que eu falar em cristalização, vocês vão lembrar que eu tenho um material fluido, magma, por exemplo, que solidificou. Então, vai formar cristais. E essas rochas são, obviamente, por ser originárias de erupção vulcânica, extremamente duras, muito antigas, vão fazer parte da base do território brasileiro. Tá? De todo o planeta eu tenho a base como cristalinas, e com o passar do tempo virão as sedimentares, que vão se sobrepor a elas, que vão estar em cima. Então, uma rocha cristalina, ela tem uma dureza muito grande, ela geralmente é produto de vulcanismo, tá? Pode ser produto de metamorfismo, uma rocha que tem uma característica que foi transformada em outra, porque sofreu ali ou uma pressão muito grande no interior da Terra, ou o conjunto, que é o mais comum, de altas temperaturas com uma pressão muito grande, e formou uma metamórfica, uma metamorfose, ela mudou de estrutura por conta disso. Tá? São exatamente as rochas mais duras e mais resistentes, e onde eu vou encontrar os meus recursos minerais, principalmente os metálicos, nesse tipo de rocha. Quando eu falar da rocha sedimentar, toda rocha sedimentar é a decomposição de rochas cristalinas, vulcânicas, é o que teve origem a partir do desmanche de outra rocha. Então, o processo erosivo desgastou, desmanchou as rochas, que vão sofrer altas pressões e temperaturas e vão se compactar. Como são de sedimentos, ou formadas por sedimentos, elas são menos duras, obviamente, menos resistentes. Obviamente, vão estar presentes em áreas deprimidas, áreas mais baixas do relevo. Então, só vou achar áreas de rochas sedimentares, evidentemente, nas áreas que acumularam sedimentos. Pode acontecer, como eu tenho nas chapadas do centro-oeste, de ter movimentos de sorgimento
e rocha sedimentar está lá em cima. Mas não é o comum. O comum é que elas predominem em áreas mais baixas do relevo, áreas deprimidas, tá? Formam a maior parte do território brasileiro. Ele fala que em 60% das rochas do nosso território, da superfície, serem sedimentares. Vou lembrar que o território do Brasil é muito antigo. E por ser muito antigo, grande parte das rochas cristalinas, pelo menos a parte de cima delas, já foi bastante desgastado. Vai dar origem a acúmulo sedimentar e rochas sedimentares. Então, geralmente eu tenho a base, parte de baixo cristalina, e a parte de cima com rocha sedimentar, tá? Dentro das bacias sedimentares, a hora que decompõe as coisas, não vai ter só o solo depositado. Animais mortos, vegetação, tudo vai ficar ali e vai sendo coberto. E vai dar origem, obviamente, a restos orgânicos que vão dar origem principalmente a combustíveis fósseis nesses lugares. Então, são bacias sedimentares onde eu encontro carvão, onde eu encontro depósitos de petróleo também. Fechou aqui? Fácil, cristalino e sedimentar? A segunda era assim: principais características do relevo brasileiro. Não tem nada específico de relevo aqui. Na hora que eu busco relevo, ele fala nesse módulo de classificação. Está aqui, ó. As primeiras classificações. 2 classificações famosas. A primeira do Haroldo de Azevedo, de 1940. A segunda, que muda um pouquinho da primeira, ó, que divide um pouco mais, é a do Aziz Absaber. E no próximo módulo, que não foi colocado aqui, trabalha a do Jurandir Ross, que é aquele que pegou aqui, ó, o projeto Radam Brasil, a partir dos anos 70, 80, e ele tem uma riqueza muito grande de imagens, e aí ele faz com 28 compartimentos de relevo. Obviamente, ele teve a vantagem de ter os processos informacionais, imagens aéreas, satélites sobrevoando os lugares e tirando foto, para ficar mais fácil para ele fazer. Mas olhando basicamente esses mapas, eu consigo perceber claramente, primeiro, que falando em relevo do Brasil, o Brasil não é um país montanhoso. Então não temos montanhas. Nós temos morros, nós temos picos, nós temos serras, mas não temos montanhas. Então dentro das unidades de relevo, montanha, no caso do Brasil, não tem. Sobram planaltos, planícies e depressões. Aqui depende da classificação que eu olhar. Se eu olhar essas 2 classificações aqui, nas 2 vai predominar os planaltos. O Brasil tem um território predominantemente planáltico, tá? E aqui ele traz muitas planícies, ó. O primeiro mapa nem fala em depressão. Ou é planalto ou é planície. Ele nem trabalha com depressão. E esse outro aqui também trabalha com planaltos e planícies. Conversei com vocês que a partir do Aziz Absaber, tá? Depois dele aqui, principalmente no nosso caso, com o Jurandir Ross, a ideia de planície muda e a ideia de depressão muda. De primeiro, falava-se em depressão só áreas que fossem extremamente baixas, como a depressão do Mar Morto. Aí seria caracterizada como depressão. E tudo que fosse relativamente baixo, ou mais baixo que os planaltos, eram classificados como planícies. Ele muda isso. Ele vai colocar tudo como depressão, partes mais baixas do relevo são todas depressões, e o que ele vai chamar de planície é só o entorno dos rios. E aí muda totalmente a classificação. Olhando esse, eu teria muitas planícies no Brasil. Olhando o atual, que é o mais usado, eu tenho algumas grandes depressões, como a da Amazônia, e tenho poucas áreas classificadas como planícies. Mas para ficar resumido aqui, claro, predomina no Brasil os territórios planálticos. Tenho algumas depressões que chamam a atenção, como a depressão do Pantanal, depressão amazônica, depressão sertaneja. Eu tenho várias delas, mas predominam os planaltos, tá? Tranquilo aqui na caracterização dos relevos. A terceira questão era utilizar a página 43, fazer exercício 1, para poder caracterizar isso daqui. Então, vou lá na 43, vou fazer a questão número 1. Aqui. Dividindo o território brasileiro em 3 porções, em 3 partes, 1, 2 e 3, ele pede para que eu classifique a estrutura das rochas que eu tenho no território brasileiro. O que eu tenho menos é o 1, o que predomina
Qual predomina? 2 ou 3? 3, né? Parece que tem mais. E o 2 seria a segunda classificação. E aí eu preciso falar o que é o quê? Rochas sedimentares com 60% da superfície do Brasil, que vai ter combustível fóssil. Qual dos 3 mapinhas vai ser as sedimentares? Que predomina? 3. 3? É o 3. 3. Predominam rochas sedimentares. Eu consigo perceber, se eu ficar em dúvida do que é o que, com os lugares. Ó. Se eu pensar em bacia sedimentar, que a gente fala que a Amazônia é baixa, ó, a maior parte da Amazônia é pintada aqui, de região baixa, parte do sul, parte do centro-oeste também. Fachada litorânea, como área desse predomínio. Então, beleza, 3. Depois, a 2, rochas cristalinas, 36%. É o 2? É. Aqui é o 2. É o 2. É o 2. E eu consigo utilizar esse 2 quando eu vou pensar, depois a gente falou de recursos minerais, né? Ó, eu penso aqui nessa região de Minas Gerais, que tem extrativismo. Pedaço do Pará, que tem extrativismo. Lá em cima, ó, sobre a Amazônia, que tem extrativismo. Eu consigo pensar que aqui eu tenho as rochas mais resistentes e os meus principais planaltos vão estar aqui também. Firmeza. Faltou só o número 1, que é o que sobrou. Rochas vulcânicas. É um. Vamos lá. Esse rocha É a 1, vulcânica não é? é a 1. Rocha vulcânica é a 1. Ele até poderia estar agregado com essa parte que está falando para mim de rocha cristalina. Que toda rocha vulcânica, ela é uma rocha cristalina. Mas esse pedacinho aqui, ó, desses 4% do sul do Brasil, ele está tentando dar ênfase num vulcanismo mais recente, que é chamado de vulcanismo de Trapp, que eu tive em determinados momentos a abertura do território do sul do Brasil, e esse solo é formado pelo magma que foi colocando ali em camadas, e vai dar origem ali a um solo específico, bastante fértil, que a gente chama de solo de terra roxa. Então ele dá ênfase nesse tipo de derrame mais recente, de basalto e diabásio nessa região aqui, tá? E aí tá feita essa questão aí, e eu lembrei de novo dessa situação. Eu acho que na próxima eu aproveito essa questão também. Observando a questão número 1 ainda, da página 43, qual é o embasamento rochoso predominante na região do Pantanal? Olhando aqui, localiza onde é o Pantanal, e eu vou falar o que tem essencialmente na região do Pantanal. O Pantanal está onde? Entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul aqui? Uhum. Aqui mesmo, né? É. Então o que predomina é isso daqui, né? O que é isso aqui? Que embasamento é esse? Sedimentar. Sedimentar. Então, toda vez que eu pensar no caso do Pantanal, e se eu precisar usar o Pantanal, fácil eu lembrar que é uma área de depressão, tá? Uma depressão grande, uma das maiores do mundo, tá? E eu tenho uma área que predomina rocha sedimentar, rochas formadas numa região mais baixa. Então, o Pantanal caracteriza-se por esse formato aí, tá? Vou lá agora na página 36, voltei, e vou falar da diferença entre orogênese e epirogênese. Orogênese e epirogênese. Acho que eu vou usar isso daqui para falar com vocês. Orogênese vai ser basicamente esse processo que ele está chamando de dobramentos aqui, tá? Poderia ser também de formação de áreas rebaixadas, rifteamento, áreas de quebra de rocha. Mas, basicamente, ao falar de orogênese, orós vem de montanha, é da formação de montanhas. Então, toda vez que eu falar em um processo orogenético, é o mais comum, é o processo de vulcanismo, é o processo de tectonismo, que dá origem ou deu origem às montanhas atuais, a formação das montanhas. Seriam movimentos rápidos, específicos, formados geralmente na borda de placas tectônicas. Muitas vezes pelo processo de subducção, onde uma placa acaba empurrando a outra e formando montanhas. Esse é o processo de orogênese, é o que a gente mais trabalha, tá? Ao falar de orogênese, formação de montanhas, tá? Quando ele trabalha aqui, ó, deriva continental, orogênese. Quando ele falar em epirogênese,
ele está falando de um processo muito mais lento, muito mais demorado, e que geralmente muda a placa como um todo, que são movimentos lentos de subida da placa tectônica ou de descida da placa tectônica. A gente sempre usa no mapa a região europeia. Vou pegar aqui. Aqui, essa região aqui da Europa, tá? E nessa região da Europa, eu tenho uma área que está abaixando, que é muito caracterizada ali pelos Países Baixos, Holanda, Bélgica, e eu sei que ali eu estou tendo uma redução do território. O território está descendo. A placa inteira está mudando. Então, se essa parte da placa, a parte de baixo, onde está a Holanda, está descendo, em alguma outra parte a placa está subindo. Então, onde eu estou ganhando território? Lá em cima. Eu estou ganhando território lá na Suécia, lá no norte da Noruega, lá no norte da Finlândia, ao invés de estar abaixando, está subindo. Então, sobe no lugar, abaixa no outro. A grande diferença entre um e outro. Orogênese. Rápido, da origem às montanhas. Rápido, sempre pensando em tempo geológico, tá? Não no nosso tempo de reloginho, que todos no final são lentos. Enquanto a epirogênese é muito mais lento. Orogênese, geralmente é mais local, um espaço mais restrito. E a hora que eu falo de epirogênese, eu estou falando de placas inteiras que estão mudando ou de posição ou de altura. E aí eu falo de epirogênese. Essa é a principal diferença. Dificilmente vai cair epirogênese em alguma prova. Geralmente o que é cobrado é só orogênese mesmo, e os porquês, e as placas, e movimentação de placa. Tá? Próxima, como é formado um terremoto? De maneira muito simples, eu vou pensar em terremotos de algumas formas. A mais comum de eu pensar terremoto. Placas tectônicas se movem. Bateu. Expliquei como se forma um terremoto. Elas se movem por quê? Movimentos que existem no interior da placa, na parte do magma, de convecção de magma, então movimentos convectivos, que fazem com que a placa se mova. E ela se move em direções que podem ser placas se movendo na mesma direção, placas se afastando, placas deslizando lateralmente, tá? Quando eu tenho a primeira situação que eu falei para vocês, de placas convergentes, essas placas vão se chocar. Na verdade, se chocaram no passado remoto, e o mais comum é que a placa oceânica, mais pesada, entrou embaixo da placa litosférica, da placa que é continental, e ergueu. Então, uma entrou lá embaixo e a outra fez surgir montanhas nesse processo, formando também fossas oceânicas aqui. Nesse processo, eu tive terremotos que devem ter sido gigantescos. Não existe mais. Hoje, essas placas já se moveram. O que causa os terremotos hoje são basicamente que essas placas, ainda em contato, continuam se chocando, mas mais comum que isso é que elas estão roçando uma na outra e, ao se moverem, acumulam energia. E essa energia é liberada de vez em quando. Quando eu pego o território como o território do Japão, onde está as ilhas japonesas que foram formadas por vulcanismo recente, tá? Eu tenho 3 placas que se encontram ali e mais uma próxima, 4 placas se movendo ali perto. Essas placas se movendo e acumulando energia, quase diariamente liberam algum tipo de energia. Quando o acúmulo de energia é muito grande, causa os meus terremotos muito grandes, e no caso do Sudeste Asiático, pode dar origem a tsunamis, né? Como a maior parte das placas se encontra no oceano, essa movimentação do oceano faz com que forme ondas gigantescas. E aí eu tenho essa composição que me leva a pensar na formação de um terremoto. Falei que tinha outras formas, menos comuns, tá? Acomodação de camada rochosa pode gerar terremoto, sei lá. Tem um lugar de terrenos calcários. Esse terreno calcário é uma rocha, se for um lugar que chove demais, que vai formar cavernas, por um exemplo, gigantescas no subsolo. Pode ser que em algum momento essa caverna fique grande demais, o espaço grande demais, e o peso que está em cima faz com que ceda. Se eu tiver essa acomodação de terra, pode causar pequenos tremores também. E eu tenho os terremotos artificiais, sei lá, Coreia do Norte resolveu testar uma bomba atômica, um artefato nuclear. A explosão e liberação de energia é tão grande que pode causar pequenos tremores que são marcados nos sismógrafos também. Certo aqui? Dúvidas?
Vou mudar aqui. Terremoto foi. Vou lá no módulo 2, então. Vou lá na página 83 agora. Demora um pouquinho para carregar. Nossa, no 80. Fala comigo aí, alguém. Enquanto carrega. Oi, senhor, bom dia. Ah, bom dia. Até que enfim, alguém colabora com a gente. Depois na gravação fica o professor aqui, com a tela em branco, sem falar nada. Nossa, você tá carente, senhor. Eu tô chateado. Negócio de ficar só em casa. Ainda bem que eu tenho um cachorro. O cachorro dorme comigo. O cachorro acorda comigo. Que Eu venho trabalhar, o romântico, cachorro dorme em senhor. pé. Que bonitinho. Agora há pouco ele deu trabalho, tava aqui quietinho, dormindo, ele acordou latindo do nada, eu tive de licença, pessoal, e botar o cachorro pra fora. Verdade. Que Me atrapalhou. É, uma gracinha. É um Spitzzinho alemão bonitinho. Meu bichinho. Mostra pra gente, senhor. Deixa eu ver se ele tá por aqui. Ah, ele tá aqui, peraí que eu mostro. Tá dormindo. Vamos ver se ele não vai me morder. 83. Já vou mostrar o cachorrinho pra vocês. Curvas de nível. Ah, Qual é o nome dele, senhor? peraí que eu vou mostrar o cachorro pra vocês. Qual é o É nome? Frederico. Frederico. Fofo. Que bonitinho. Já começou bem. Olha que ele ia ficar Ai, bravo. cara. Ele tava dormindo, meu cachorro. Ai. Dá nem pra ver, o bichinho é tão pretinho que nem dá pra ver o bicho. Ah, mas... Ai, que bonitinho. Muito fofo, senhor. Pronto. Solteirozinho. Nossa. Você é louco. Agora fica quietinho. Nossa, ele é muito bravo. Pronto. Me mordeu, porque eu tava dormindo, fui mexer com ele e me mordeu. Tá? Vamos lá. Voltamos. Agora aqui, ele pede para eu falar sobre as curvas de nível. Como podemos utilizar curva de nível em um mapa para representar o relevo. Lembrando que, quando eu faço um mapa, ele é bidimensional. Eu consigo mostrar aqui duas vertentes dele, né? Lateralmente e cima e baixo. O que eu não consigo mostrar é a altura do relevo. E eu posso usar técnicas diferentes para mostrar a altura dos relevos. Se eu usar essa daqui, ó, por um exemplo de cores diferentes, fica fácil. Eu enxergo aqui, ó, que cada cor vai ter uma altura diferente. Poderia até usar tamanho, sei lá, de 0 a 100 metros, uma cor. Já ficaria fácil. Esse daqui, quando eu uso curvas de nível, fica muito mais específico. Eu vou usar principalmente se eu quero entender de fato exatamente como é o relevo daquele espaço, principalmente para espaços menores, tá? Para fazer algum tipo de projeto. Ele vai me mostrar que cada uma das linhas tem um determinado valor. Tá? Aqui, por exemplo, ele usa de 20 em 20 metros para mostrar para mim o relevo subindo ou descendo. Ó, 280, 300, 320 até 380. Perto do rio aqui, altitude menor. Conforme eu vou me deslocando, foi subindo de 20 em 20 metros. Eu tenho como ter essas noções. Tá? Então, o uso dessas linhas faz com que eu consiga entender de fato exatamente como é aquele relevo e interpretar aquele relevo. Algumas coisas que precisam ficar claras quando eu penso e lembro do uso de curvas de nível, vem na próxima questão, que fala qual é a diferença entre as linhas mais próximas ou mais distantes. Quanto mais próximo tiver uma linha da outra aqui, mais rápido o relevo ou subiu ou desceu. Tá? Quanto mais distante tiver uma linha da outra, mais demorou. Percebam aqui, ó, de 220 metros para 240, rapidinho ele mudou. Para 260 também. Isso faz eu entender que é um relevo mais inclinado. Do outro lado, de 220 para 240, já demorou bem mais. 260, demorou. Para chegar no 280, bastante. Então, o outro lado, perto do eixo X, eu consigo perceber que esse relevo não é tão íngreme, ou que ele sobe e desce de forma mais suave. Então, as curvas de nível me ajudam a interpretar isso. Se fosse uma prática agrícola, por exemplo, caindo na minha questão,
Óbvio que seria muito mais fácil eu trabalhar a agricultura no eixo X, com máquinas e tudo, do que no eixo Y, que seria basicamente a vertente, uma encosta de montanha, um morro, alguma coisa que sobe e desce rapidamente. Tá? E dessa forma eu consigo utilizar a hipissometria para mostrar as minhas altitudes utilizando linhas fáceis. Acabei aqui, 83. Vou depois na 94 falar onde houve urbanização rápida no Brasil. Em que momento histórico? Aqui eu acho que vocês lembram. Quando no Brasil eu tenho intensificação da urbanização e por quais motivos? Tem uns 4 módulos do ano passado que falavam só disso. Aqui. 94. Vamos lá. Primeira pergunta, então, aqui falando de urbanização. Aponte em qual momento histórico houve intensificação da urbanização no Brasil. Destaquei aqui para a gente ver que no Brasil, a partir da década de 30, eu tenho um crescimento urbano cada vez maior. Motivo básico, industrialização. Com o crescimento da industrialização no Brasil, eu tenho, obviamente, o aumento de pessoas se deslocando para as cidades. A urbanização fica cada vez mais intensa. Ao mesmo tempo, eu tenho cada vez mais a utilização de máquinas no campo, que vai expulsar o trabalhador. Então, é um sistema dual e acontece ao mesmo tempo. Tá? Ao mesmo tempo que muita gente vai promover o êxodo rural, tentando melhorar a qualidade de vida, sair do campo, onde as condições eram mais difíceis, e vir para a cidade, onde, teoricamente, a vida era um pouco melhor, salários um pouco melhor, proximidade da área de estudo, de escola, a facilidade de atendimento hospitalar, que era mais próximo, pelo menos que no campo, dando uma condição de vida um pouco melhor para as pessoas. Vai levar muita gente a migrar. Ao mesmo tempo, eu tenho a máquina sendo utilizada no campo e tomando esses empregos. Então, assim, teve um contingente de pessoas que saiu porque quis, tentando melhor qualidade e condição de vida, e teve aqueles que foram expulsos do campo. O trabalho que eles exerciam passa a ser feito cada vez mais por máquinas, cada vez mais mecanizado, e eles são obrigados a sair do campo porque não tem mais o trabalho para eles lá. Tá? Então, é esse o momento histórico, a partir da década de 30. Tem um fator importante aí, que é a crise da cafeicultura. A partir dos anos 40, final dos anos 30, quebra da Bolsa de Valores de Nova York e o início da industrialização do Brasil. E vocês vão lembrar que os processos de guerra também facilitaram a industrialização no nosso país. Como não havia a condição de importar a mercadoria, porque os países exportadores estavam em guerra, a gente passou a produzir muita coisa aqui, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial. Então, houve um aumento, um incremento das indústrias aqui no Brasil. Tá? E aí eu falo dessa questão e mato essa questão da urbanização no Brasil. Próxima questão era: como o crescimento urbano rápido deu origem a metrópoles no Brasil? Num primeiro momento, o pessoal saía do campo e buscava principalmente as grandes metrópoles, que eram aquelas que concentravam as indústrias e as melhores possibilidades. Tá? Então, tinha a falsa ilusão de que indo para a cidade grande, no caso aí principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, eu ia ter uma condição de vida boa, eu ia ser bem sucedido. Deu certo para alguns, deu errado para outros. Esse processo concentrador, que acontece geralmente em países subdesenvolvidos, ainda acontece em países africanos e asiáticos hoje em dia, fazia com que muita gente se deslocasse para as mesmas cidades. E aí vocês pegam São Paulo, por um exemplo, e compara São Paulo em 1940 e São Paulo em 1980. Em 40 anos, em 4 décadas, eu tive um crescimento gigantesco e muito rápido. E aí vem os meus problemas, né? Que esse crescimento rápido demais faz com que eu não tenha condições de atender a todos. Então, não tem emprego para todo mundo, não tem espaço para moradia para todo mundo. Parte das pessoas que vieram do campo e não tinham capital, obviamente, vão ocupar as áreas marginalizadas, as áreas deixadas para trás, que são os morros, que são as partes onde os rios transbordam, as margens dos rios.
e vai causar uma série de problemas urbanos que persistem até hoje, tá? Então eu entro aí na questão do crescimento urbano rápido dando origem às metrópoles e todos os seus problemas, tá? Marginalidade, grande quantidade de problemas de deslocamento, como a gente vê em São Paulo, necessidade de criar estruturas para poder compor a população mais pobre, grande quantidade de mendicância, tudo isso faz parte do mesmo pacote de um crescimento acelerado e desorganizado, que a gente chama de macrocefalia urbana. Aqui foi. Eu tenho algumas perguntas que estão nesse contexto aqui, mas não estão específicas aqui. E eu gostaria de pegar porque tem alguma coisa falando nas atividades que vocês vão realizar, tá? Aqui no módulo 6, eu coloquei o que é um município e depois como são organizadas as eleições de representantes municipais, estaduais e federais. Vocês vão lembrar que um município é a menor instância dentro de toda essa organização aqui, tá? Então, eu tenho os estados, eu tenho a federação, o município é o menor. Dentro do município, eu tenho uma estrutura de poder bem definida, que eu uso agora a segunda questão, que é uma autogovernança, uma autogovernabilidade. Eu tenho a população elegendo um representante, prefeito, e alguns representantes para uma Câmara de Vereadores, que são os vereadores. E essas pessoas, representantes do povo, acabam tomando as decisões, tá? Se algumas cidades são muito grandes, como São Paulo, o prefeito tem algo muito grande para administrar. Pode acontecer, em São Paulo tem várias, de ter subprefeituras. Então, em São Paulo, além de ter prefeito, eu tenho subprefeitos, que são eleitos regionalmente dentro da capital paulista, por bairros ali, conjuntos de bairros. Esses subprefeitos e subprefeituras fazem o trabalho como se fosse um prefeito, mas sempre abaixo do nível do prefeito. Quem toma as iniciativas principais é o prefeito, que determina o município como um todo. E cada subprefeitura tem um subprefeito que tenta organizar dentro das necessidades de cada uma das áreas as necessidades principais e distribuir os serviços necessários. Então, Itupeva, por ser pequeno, tem só o prefeito, não precisa de subprefeitos. Prefeito, vereadores. Cidades metropolitanas, muitas vezes, contam com prefeituras e subprefeituras que tentam organizar todo esse espaço. No espaço estadual, nós temos também os representantes do Estado, basicamente em dois formatos. Dentro das eleições federais, que eu voto ali para um representante do meu Estado dentro do Congresso, deputados estaduais. E também senadores, que representam um Estado, né? E dentro do federal, eu tenho, na mesma eleição, os deputados federais e o presidente da República. No caso, escolhemos o representante, a maior parte, a maioria escolhe esses representantes legais, tá? Até aqui, tudo certo. Terminei a frente 2 na nossa conversa. Vou lá na frente 3 no módulo 5. Vou lá agora na página 160. Quem que elege esses subprefeitos? A população. Nos municípios que tem a subprefeitura, você vota ao mesmo tempo no prefeito e no seu subprefeito. Ah, tá. Entendi. Na mesma eleição do vereador e do prefeito. Ok. Aqui para nós, esse subprefeito seria mais ou menos o trabalho que faz o presidente da Câmara Municipal. Uhum. Ele faria essa organização aí. São Paulo tem vários subprefeitos. E aí deve ser fácil, por exemplo, ser subprefeito na região do Alphaville e difícil ser no Higienópolis, né? Cada um com seus Eu probleminhas nem ali. sabia que... Eu nem sabia que existia, só que dei a ver essas perguntas e fui procurar. Existem. Você achou muitos? Eu vi só em São Paulo. São Paulo é onde tem a maior parte dos casos. Quando você assiste os jornais direto de São Paulo, que são veiculados para a região metropolitana, eles falam a subprefeitura, não sei onde, a subprefeitura. Eles falam o tempo todo de subprefeituras.
Página 160 está chegando, meu PDF demora para carregar um pouquinho. Minha máquina não é aquele espetáculo todo de rapidez. Se fosse para jogar o joguinho que vocês jogam, já não ia rolar. E a gente vai falar um pouquinho de Oriente Médio, Sudeste Asiático, para poder fechar. Aqui, Oriente Médio, conflitos, e a primeira pergunta que tinha para vocês organizarem era como as diferenças culturais, religiosas, geoestratégicas geram conflitos lá no Oriente Médio. O Oriente Médio, pessoal, tem problemas seríssimos, tá? Estrategicamente, ele é importante, está no meio de tudo, por isso Oriente Médio, né? Está entre a África embaixo, a Ásia e a Europa. Então, tudo passa por ali. Eu tenho um povo de composição étnica diferente. Principais conflitos vêm da população árabe com outras populações, principalmente, como no primeiro caso aqui, depois da formação de Israel, que é o povo israelense, povo judeu, povo hebreu, e volta ali para aquela região. E eu tenho problemas de interesses internacionais fora, religiões diferentes, berço de 3 religiões essenciais que a gente estuda, né? Nessa região, eu tenho a formação do judaísmo, eu tenho a formação do islamismo e a formação do cristianismo. Jerusalém seria o ícone desse encontro religioso que é sagrado para as 3 religiões e gera conflito ali de interesses em toda aquela região e dificulta, inclusive, a solução do conflito aqui que a gente está trabalhando, Israel e Palestina. Então, é uma região muito conturbada por diferenças de culturas, diferenças de religiões e um monte de interesse estratégico de um monte de gente. A ênfase daqui a pouco vai no interesse por petróleo que tem em grande quantidade nessa região. Tá? Quais são os principais interesses estrangeiros no Oriente Médio? Esse monte de crises, esse monte de conflitos remontam, em algumas situações pontuais, em divergências territoriais e religiosas, como é o caso aqui de Israel e Palestina. Mas grande parte dos outros todos, conflitos aqui, invasões e guerras, remonta principalmente à condição da exploração do petróleo na região, ao interesse de grandes potências, sejam elas europeias, dos Estados Unidos, a Rússia nessa região, que sempre está o tempo todo ativo na geopolítica local. Tudo que acontece ali passa a ser extremamente importante para o resto do mundo, como a gente viu nos choques do petróleo da década de 70, 73, 79, com a elevação do preço dos barris. Falando em elevação do preço dos barris, vocês acompanharam na semana retrasada, o preço do petróleo fechando negativo? Então, Sim. Sor, eu ia pedir para você explicar melhor isso, que eu não entendi direito por que fechou negativo. Negócio muito louco, né? Com a redução da demanda, que a gente está num momento de pandemia, e você teve redução de todos os fluxos dentro da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, que são os principais consumidores desse petróleo. E o preço do barril, como ele é uma commodity, ele é determinado pela cotação internacional baseado nessa situação de necessidade. Então, você produz mediante a quantidade de consumo e você tenta deixar ali controlado para você controlar o preço do barril. Do nada, com a pandemia, houve uma redução muito grande do consumo do petróleo, da necessidade. Dentro do capitalismo, essa redução de necessidade faz o preço cair. Alguns grandes exploradores de petróleo não tinham onde colocar o petróleo. E para poder se desfazer dessas reservas de petróleo, como não tinha nem espaço, ele fechou em preço negativo. A empresa paga para poder alguém tirar o petróleo dali. Negócio surreal que aconteceu. Aqui no Brasil, que a gente tem uma estatal que controla o nosso preço do petróleo, as variações de preço acabam sendo menores, né? A Petrobras controla isso daí, porque a maior parte do petróleo é interno aqui, não depende das demandas internacionais. Ainda assim, vocês perceberam que o preço da gasolina, dentro de 20, 30 dias, saiu lá dos R$ 4,40 para R$ 3,50. Rapidamente. Agora a Petrobras
já reativa o preço, daqui a pouco sobe de novo na bomba. Mas foi um negócio causado por essa dificuldade. Toda vez que eu tenho uma commodity, isso pode acontecer. É basicamente o que aconteceu conosco com o café. Valia muito, o pessoal ganhava muito dinheiro, do nada não vale nada, porque eu tenho excesso de produção e ninguém quer comprar, Getúlio Vargas colocando fogo, e é basicamente a mesma coisa, tá? Vamos embora. Até caiu o preço do etanol também, né, senhor? Influenciou, o preço do etanol cai no mesma condição e situação, né? Os produtores da cana e que produzem o etanol e o açúcar oferecem um volume que é suficiente. Como houve redução do consumo de etanol no Brasil, o preço caiu e agora o governo, para não deixar as empresas produtoras de etanol e açúcar falir, vai começar a dar dinheiro, como sempre, para essas empresas. As usinas de açúcar e álcool passam a receber aporte direto de financiamento, receber dinheiro para pagar as contas, porque senão fecha, quebra. Tá? Bora. Dentro do mesmo tópico aqui, ó, ele chama a atenção para a Primavera Árabe. Então, vou por condições mais recentes que aconteceram e ele pede o que foi a Primavera Árabe. Eu vou lembrar de um processo de revoltas populares, lideradas principalmente por jovens. Daqui a pouco ele pergunta dos meios de comunicação, articuladas com meios modernos de comunicação, que vão chacoalhar o norte da África e o Oriente Médio. Tudo começa no norte da África, basicamente em países que tinham ditaduras históricas, processos ditatoriais que muitos deles há muitos anos, passando de pai para filho, e a população vai às ruas para poder se manifestar. O descontentamento quanto ao tratamento, falta de liberdades, falta de democracia, querendo mudar esse quadro aí. Lembrando que começa lá na Tunísia, né? E no caso da Tunísia, começa com um comerciante que ateia fogo ao próprio corpo e aí passa a ter as convulsões sociais. Expande para o resto ali, chama muita atenção o caso da Líbia, o caso do Egito, em que os ditadores são depostos, né? A própria Tunísia teve o ditador deposto. E depois eu tenho algumas coisas que chamam atenção, e a gente conversou, por um exemplo, com relação ao regime saudita. Dentro da Arábia Saudita, as mulheres passam a ter um ganho de perspectiva, até eram proibidas de dirigir, teve autorização de poder dirigir por conta dessas manifestações, para controlar isso daí. A gente vai falar depois, ele não tem na pergunta aqui, que o caso mais grave dentro da Primavera Árabe é o caso da Síria, né? Que o ditador acaba não caindo e forma ali uma guerra civil dentro do país que perdura até hoje e continua até hoje. Ninguém mais fala, mas a Síria ainda tem uma situação bastante delicada. Hoje o Bashar al-Assad controla de novo praticamente toda a região, toda a Síria, e num país completamente destruído. Sabe Deus quando volta ao normal, tá? Primavera Árabe foi. Para findar, Ásia de monções, com o clima de monção. Na 170 agora. Senhor, você conhece o mercado futuro? Eu ouço falar, não igual você, que acompanha e está investindo. Você e o Marinho tá ali, ó. Não tô não. Não, Marinho tá lá no topo, eu tô aqui embaixo. Marinho tá. Você tá começando, você é jovem. Mas eu conheço. Pesquisa um pouco depois, se você puder, né? Mas aqui é bem ligado com as commodities. Então, as pessoas compram investem supondo que vai dar certo. Então, as pessoas que investiram no petróleo e deu essa queda, deve estar tudo assim, querendo pular do prédio. Malucos, né? Agora, para quem pensa em mercado futuro, apesar que é uma composição fácil de adivinhar, é o momento de comprar, né? Aí você investe agora e deixa quietinho lá e espera que com certeza vai se recuperar e você ganha dinheiro. Mas eu acho muito complicado esse ramo. Os riscos são maiores, né? Do que investir no que tá dando certo. Tem outros que são mais legais. Esse não é legal, não. Investir no que tá dando certo é fácil.
né? Você não fica rico. Vai ficar rico fazendo ou perdendo tudo depois, né? Vamos lá. A Ásia de Monções. Primeira parte ali é observar onde está localizada a Ásia de Monções. Vocês vão lembrar aqui, ó, entre o Oceano Índico e o Oceano Pacífico. Principalmente aqui, vocês vão pegar a partir do subcontinente indiano, chegando até aqui as ilhas do Pacífico, mas bem na parte de baixo aqui, tá escondidinha a Indonésia aqui embaixo. Toda essa parte é o que a gente chama de Ásia de Monções, tá? Na maior parte das vezes, se for falar territorialmente, vai ser tratado como Sudeste Asiático. Mas como aqui a gente vai dar ênfase no clima, a gente vai falar da Ásia de Monções. Pede para que eu caracterize o que é o clima de monções. Então, onde se localiza eu já fui. O que é o clima de monções? O principal nome vem daí. Monção, que quer dizer só estação. E quando eles falam em monções, é basicamente para destacar a estação do ano que chove muito. Que eu tenho ali verdadeiros dilúvios no sudeste da Ásia, fazendo os rios transbordarem, os rios que são tão importantes dentro do sudeste asiático, fertilizando o solo da região. Então tá aqui, ó, marcado por dois sistemas, que na sala de aula a gente trabalhou diferença de alta pressão e baixa pressão, continentalidade e maritimidade, e fazendo com que o vento sopre em direções opostas no inverno e no verão. Começando aqui pelo inverno, que está no primeiro dele aqui, o vento sopra do continente, que está em alta pressão, para o litoral. Obviamente trazendo um vento frio, e como se forma aqui na base de montanhas, seco. Então, toda vez que eu falo do inverno, lembrando de continentalidade e maritimidade, alta pressão e baixa pressão, no inverno está tudo frio. Nesse caso, tudo que é sólido perde muito mais temperatura, e ao ficar mais frio, se torna alta pressão atmosférica. O oceano, corpos líquidos, demoram mais para perder calor, então vai estar menos frio do que o continente no inverno. Por isso o ar se desloca da área mais fria, alta pressão, em direção ao oceano, baixa pressão. O principal componente, e que geralmente cai nas provas quando se usa a Ásia de monções, ou clima monçônico, é a monção de verão. Durante o verão, tudo muito quente, aqui essa região, por ser sólida, ganha muita temperatura, e ao ganhar temperatura se torna baixa pressão. O oceano, que demora mais para aquecer e para resfriar, está mais frio nesse momento. E aí, durante todo o verão, o ar se desloca do Oceano Índico para o continente. Agora sim, por se formar sobre o oceano, trazendo muita chuva, chuvas torrenciais, fazendo com que eu tenha a grande quantidade de chuva nesse período chamado de Ásia de monções. Tá? Fechou? O que cai geralmente é o mecanismo. Como funciona a Ásia de monções, por que chove no verão, e eu tenho que lembrar fisicamente dessa diferença de pressão atmosférica e direção do vento. Tá? E as consequências das chuvas. Rios. Eu vou para a próxima aqui, 176. Ainda no Sudeste Asiático. A gente numerou aqui os principais rios da Ásia de monções. Entre os principais, indo principalmente aqui, ó, Ganges e Brahmaputra, que além de ser grandes, Rio 2 e o Rio 3, eles são sagrados para o hinduísmo. E aí vem a questão final aqui. Então tá, as finais, na verdade. Vamos lá. Explique por quais motivos, nas proximidades dos rios, abriga um grande contingente populacional do Sudeste Asiático. Então, eu vou pensar e lembrar na concentração populacional aqui e vou perceber claramente, nitidamente, que nas margens dos grandes rios do Sudeste da Ásia, eu tenho uma população muito grande, uma concentração muito grande de pessoas. Tá? Isso vai até aqui na China. Nesse caso, essas concentrações são muito antigas. Então, captação de água, uso desses rios para navegação, sempre foi extremamente importante. Quando eles transbordam no período do verão, fertilizam o solo e facilitavam a agricultura, principalmente a agricultura rudimentar nessa região. Dessa forma, quando a gente falar dos grandes rios dentro do Sudeste da Ásia,
eu vou explicar que sempre teve muita gente por vários motivos. Navegação, produção agrícola, abastecimento. Tudo isso fez com que as pessoas se concentrassem próximo dos rios, tá? E no final, ele fala sobre a importância religiosa desses rios. E eu citei 2, e os mais importantes aqui, como a gente já falou, Ganges vai ser o principal. Quando ele entra ali na Índia, Bangladesh, lembrando que ele nasce em Bangladesh, é parte do antigo subcontinente indiano, tá? Mas agora separado, e o hinduísmo ficou principalmente no caso da Índia. E quando ele entra na Índia, ele tem uma importância sagrada para o hindu. Tudo começou no Ganges. O Ganges é o principal rio, tá? Da região. Inclusive tem momentos de culto religioso no rio. Momento em que as pessoas se direcionam ao rio dentro do ano para fazer comemorações religiosas. Na margem do Ganges tem uma cidade famosa que era chamada de Varanasi, que é uma cidade famosa dali, talvez se você fosse cremado ali nas margens do Ganges, você ia direto para o céu, não sei como é o céu, bonitinho deles, tá? E hoje se chama Benares. Uma cidade histórica, uma cidade importante, uma cidade sagrada. Então, tanto o rio Ganges, que é o mais importante, quanto o Brahmaputra, tem uma importância muito grande dentro do hinduísmo, para a população hindu. Tá? Bom, pessoal, o que eu tinha aqui dentro das questões era isso daí. Queria ver se vocês têm questões para poder falar. Professor, e como que está o petróleo agora? Como é que está o valor? O petróleo vem se ajustando, não chegou ainda no ponto anterior do que a gente tinha antes, mas o preço do barril subiu bastante. Não chegou ainda lá na casa dos 80 e tantos dólares, que seria o mais comum, mas ele vai provavelmente dentro de pouco tempo. A Europa, né, já vive uma perspectiva de reabertura econômica, a Ásia vem retomando as ações econômicas, os Estados Unidos, mais aí uma semana, 10 dias, fala de uma reabertura, início de reabertura econômica, o que deve levar ao aumento do consumo e normalizar o preço. Tá? Não é para ficar do jeito que estava, não. Mas... Posso fazer uma pergunta fora da matéria? Pessoal, vamos fazer assim, ó. Agora, da matéria terminei. Se alguém tiver alguma coisa para perguntar, pode perguntar. Se não, bom almoço para todo mundo aí. Faça a atividade lá. Não tá difícil não, tá tranquilo. E na semana que vem, quando a gente voltar, eu já passo o resultado para vocês, tá? Tá bom. Então pode fazer a matéria lá. Você acha que vão adiar o Enem ou fazer alguma coisa? A proposta inicial é manter, tá? Eles não sabem ainda. É que eles estão contando que até em agosto eu tenho retorno das escolas, retorno da convivência social, e até a data do Enem, teoricamente, eu teria um fluxo normal, nunca mais será normal, né? Mas de momento em que eu vou poder colocar 40 pessoas numa sala de novo para fazer uma prova. Então, num primeiro momento, eu acredito que eles vão manter as datas, até porque senão eu tenho que passar para o próximo ano, né? O Enem já é no fim do ano. Então, façam as inscrições agora, que eu acho que vai ficar no formato que estava. Mas como é que pode eles não pensar que é uma prova para o país todo e não é todo mundo que está igual a gente, estudando? Exatamente. Uma das diferenças... O Estado começou agora, viu? Inclusive, nas minhas aulas, de vez em quando eu vou usar... De vez em quando eles convidam uns especialistas para gravar umas aulas, que são transmitidas gratuitamente, mas os caras que eram prejudicados, Ana, vão continuar sendo prejudicados. Falar que mesmo tendo aula ou não tendo aula, vocês sempre terão essa vantagem. Primeiro que vocês se dedicam mais, vocês dedicam mais tempo para isso. E segundo que a estrutura de vocês sempre foi melhor, perto ou longe. Então, eu acho que as diferenças continuam iguais. Acho que talvez vocês sejam prejudicados.
A gente, por quê? Porque vocês Também. muitas vezes vão competir vagas em vestibulares com pessoas que terminaram, por exemplo, ano passado. Então fizeram a terceira série presencialmente, estão fazendo cursinho, parte deles já fazia cursinho online. Então vocês estão perdendo a oportunidade de estar na sala. Realmente. Nesse sentido. Mas Isso é entre mesmo. vocês e vocês, todo mundo que está no terceiro, todo mundo no mesmo barco. Realmente. Né? Mas tô triste. Eu também, eu quero voltar. Negócio de ficar daqui de casa, não aguento. E ó, eu trabalho muito mais do que eu trabalhava, hein? Loucura. Sério? Sério. Não, aqui para vocês a gente está começando agora de novo, né? Mas é muito ruim nesse formato aqui. Eu prefiro muito mais no formato com vocês na escola. E a outra escola eu cuido de 50 professores. E eles estão me dando bastante trabalho. Verdade. Lá dentro da escola eles me dão menos trabalho. Oh, meu Deus. Certo, pessoas? Certo. Tchau, tchau Tchau, pra Sor, vocês. saudades. Tchau, Sor. Saudade. Saudade. Agora, aulinha dupla na semana que vem, hein? Amém. Quê? Que delícia. Aulinha dupla na semana que vem. Surtou já, isso aí. Maju? É verdade? É verdade, aulinha dupla. Ai, que delícia, Sor. Até que enfim eu vou ter aulinha dupla com vocês de novo. Saudades. Tá. Tchau, tchau. Tchau, Beijo. Sor. Tchau, Sor. Beijão, tchau, tchau.